Cidadãos reconhecem esforços dos nacionalistas na luta armada de libertação nacional. Moradores do bairro Rei Mandume, obrigados a pagarem 6 milhões de kwanzas para ter energia elétrica em casa. Angola garante seu lugar no Afrobasket 2025, vencendo a seleção moçambicana. Bem-vindo ao ponto informativo da Okupanga TV e confere a seguir as notas informativas. Celebrou-se na última terça-feira, 4 de fevereiro, o dia do início da luta armada e libertação nacional. Em Luanda, a celebração do 74º aniversário foi marcado com a hastear da bandeira monumento e a deposição de uma coroa de flores ao monumento do soldado desconhecido. No Museu Nacional de História Militar e na presença de várias forças militares e governamentais, deu-se início ao ato de celebração do 64º aniversário do início da luta armada de libertação nacional, assinalado no dia 4 de fevereiro. A cerimônia tradicional iniciou com o hastear da bandeira monumento, que com cerca de 40 kg foi carregada em conjunto e minutos depois estava a cerca de 12 metros do chão. Uma ação que representa a história e que é lembrada com nostalgia por quem fez parte da época. No 4 de fevereiro é o primeiro marco que serviu para dizer a Portugal que os angolanos estavam fartos e passaram a via armada para também atingir a sua liberdade. Todo o país seguiu esse gesto. Houveram outras ações militares durante toda a história que nos levaram até a proclamação da independência. Portanto, é para mim uma história importante a realização de 64 anos do início da luta armada, sem qual não teríamos ou não estaríamos a comemorar os 50 anos. É para mim uma honra, uma gratificação para aqueles que de corpo e alma entregaram-se para dar início e dar fim ao sistema que vivíamos na época. O ato foi presidido pelo Ministro do Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, General Francisco Pereira Furtado, que também rendeu homenagem ao soldado desconhecido, com a deposição de uma coroa de flores. É importante continuarmos a honrar, continuarmos a homenagear os nossos heróis da liberdade, portanto, aqueles heróis conhecidos, aqueles heróis anónimos até, que com bravura, com suor e bastante determinação lutaram então para a libertação do nosso país do jugo colonial português. Nós vamos dizer que os nossos mais velhos fizeram a sua parte, aliás fizeram-no com bastante mestria, mas é importante que as novas gerações, que os mais novos, façam essencialmente a sua parte também, que passa naturalmente pela contínua manutenção da paz no nosso país, mas essencialmente contribuírem para o desenvolvimento de Angola. Neste ano, para saudar a data, o ato central das celebrações do 4 de fevereiro decorreram na província do Uís. Para o governador provincial de Luanda, é importante continuar a beber de quem realmente viveu. Devemos beber daqueles mais velhos que começaram esta luta e seguir o exemplo. Isso é que nós desejamos. O 4 de fevereiro de 1961 é uma data histórica que marca o início da luta armada de libertação nacional e que culminou na independência de Angola a 11 de novembro de 1975. Sobre a efeméride, 4 de fevereiro, a nossa equipa saiu às ruas para saber até que ponto os angolanos têm conhecimento sobre o início da luta armada e libertação nacional. O que sabem os angolanos sobre o 4 de fevereiro? Foi onde os nossos mais velhos lutaram pela paz. No mês como este, mas em 1961, vários angolanos levantaram as katanas e outras armas brancas para lutar pela independência dos presos políticos em posse do regime colonial português e pela independência de Angola. Falar de 4
devemos falar dos outros partidos, FNLA, UNITA e MPLA. Foi esse que nos mostraram como veio o 4 de fevereiro. E falando do 4, é falar onde começou a nossa independência também. Dia 4 de fevereiro passa a ser uma data importante. Por quê? Porque a liberdade trouxe-nos paz, trouxe-nos desenvolvimento, trouxe-nos o poder de decidir em nós mesmos. Por exemplo, eu aprendi isso na escola. Na escola, depois fui da OPA, banda musical em Dalatan Kwanza Norte, onde eu comecei a aprender isso e está na minha memória. 64 anos depois do início da luta e após a proclamação da independência a 11 de novembro de 1975, hoje os cidadãos reconhecem o esforço feito. Porque é uma data memorável e histórica para o nosso país. Nós tivemos imensos ganhos como infraestruturas, escolas, hospitais, monumentos históricos. Valeu muito a pena. Hoje em dia temos direito à educação, saúde e hoje nós conseguimos nos orientar em nós mesmos. Graças a essa liberdade, ao que nossos mais velhos fizeram lá atrás. Nomes como Cônego Manuel das Neves, Engrácia Francisco Adão, Francisco Imperial Santana, Paiva Domingos da Silva e Pedro José Vandunei são alguns dos protagonistas que lutaram para a libertação de Angola. Dados oficiais apontam que pelo menos 40 nacionalistas, 6 polícias e 1 militar do então regime colonial português morreram durante os confrontos. Os moradores do bairro Rei Mandumi, no município da Camama, vejam-se obrigados a pagarem 6 milhões de kwanzas para ajudarem a amortizar a dívida que a empresa de energia privada TDA Filhos da localidade tem com a ENDE, na esperança de terem de volta a energia elétrica nas suas residências, uma vez que a referida empresa deve mais de 78 milhões de kwanzas. A falta de energia elétrica na localidade do Rei Mandumi, no município da Camama, parece que não tem fim. Aqui com problema de energia desde o mês de outubro. Até agora não há solução que é para poder ter energia. Já corremos em várias televisões, corremos à busca da solução e até agora nada. Tudo que nós pedimos à governação é que nos dê novamente a corrente elétrica, porque está a ser muito complicado cá. A gente não tem nada, os frescos têm estragado e está a ser mesmo muito complicado. Já passam 4 meses desde que reportamos esta problemática. A novidade é que os moradores têm de pagar uma taxa de religação de energia de 15 mil kwanzas para ajudar a empresa privada de energia TDA e Filhos a liquidar a sua dívida de aproximadamente 6 milhões de kwanzas à ENDE. O dono da empresa ausentou-se do país, não justifica nada, os seus elencos de trabalhadores também não dizem nada, absolutamente nada. E como nós não queremos permanecer nesse apagão, nessa escuridão, porque faz-nos mal, traz muito prejuízo, então a vizinhança, um número aproximadamente de 400 pessoas, estão a fazer uma contribuição de até 15 mil kwanzas por cada pessoa, para termos um total de 6 milhões de kwanzas e darmos de favor a este empresário, que nem sequer dá cara e não diz nada. Muitos obstáculos. Em primeiro lugar, já não temos segurança. Até 17 horas tens que estar dentro de casa porque é um apagão, uma escuridão que não tem noção. Então, são roubos, são os assaltos, são violações. Quer dizer, você já não consegues dormir à vontade porque todos os dias tem situações. Infelizmente, estamos a viver essa situação. Já batemos portas, já escrevemos para o Ministério, já escrevemos para o Governo Provincial, já escrevemos para a INADEC, já escrevemos para a ENDE, já escrevemos para a administração. Infelizmente, já não sabemos aonde bater as portas. Estamos neste país, quer dizer, uma corrupção ao vivo. Infelizmente, estamos a viver essa situação. E os populares, mediante esta situação, negam-se a continuar a usufruir
dos serviços da referida empresa, solicitando a energia da rede pública. Muito triste, uma situação muito recorrente há muitos anos. Desde 2019 praticamente que estamos a lutar, porque no passado a energia era muito boa mesmo, e nesse preciso momento nós só estamos a lutar e desejamos a energia da rede pública, que é um direito que todos os cidadãos merecem. Esse desejo não é para ser a custo zero, porque nós sabemos que esses serviços têm custos. Nós pretendemos pagar, fazer contrato com a ENDE, e que a ENDE venha mesmo colocar aqui os seus serviços. Face a esta necessidade, o governo angolano prevê aumentar a taxa de acesso à eletricidade para 50%. Este é um assunto que nós continuaremos a acompanhar, sendo que a nossa reportagem tentou contacto com a referida instituição, mas sem sucesso. Com esta, saímos para uma curtíssima pausa. Até já. Olha ainda atrás de ti. Meu Deus. Tem aqui mais gasolina. Na madrinha, vão me fazer chorar. Mas eu tô sentindo uma sufocação. Não vou conseguir falar muito, minha madrinha. Obrigada, minha madrinha. Me agarrando desprevenido. De volta com as notícias, agora do quadrante desportivo, a Seleção Nacional de Basquetebol garantiu seu lugar no Afrobasket 2025, vencendo a seleção moçambicana por 65-58, enquanto que o Arsenal goleou o Manchester City por 5-1. Com 28 pontos da base Itália Lucas, a Seleção Nacional Sénior Feminina de Basquetebol venceu a similar de Moçambique por 58-65, garantindo dessa forma a presença no Afrobasket 2025. No pavilhão da Cidadela Desportiva, em Luanda, Angola entrou demolidora na partida decisiva e minutos depois já vencia por 0-7. Na etapa complementar, as senhoras de Paulo Macedo voltaram a dominar o penúltimo quarto, sendo que o último período terminou em igualdade. No quadro de estatísticas por banda de Angola, Itália Lucas, além dos 28 pontos somados, contribuiu com 11 ressaltos e 2 assistências, seguido por Stella Caetano, com 10 pontos, 13 ressaltos e 7 assistências. Após Cristina Matikit fechou a lista das jogadoras que atingiram 2 dígitos de pontuação, rubricando 15 pontos. Apesar da derrota no primeiro jogo, Angola consegue a vaga no Zonal 6 da FIBA África, qualificando-se para o Afrobasket 2025, a ter lugar na Costa do Marfim. No futebol internacional, o Arsenal venceu o Manchester City por 5-1 no encontro relativo à 24ª jornada da Premier League. Com este resultado, a turma orientada por Mikel Arteta passa a somar 50 pontos e segue no segundo lugar. Já o conjunto de Pep Guardiola regressa aos resultados negativos, contando com 41 pontos na 4ª posição. Além das nossas fronteiras, Félix Tshisekedi e Paulo Kagame
confirmaram presença numa cimeira agendada para este sábado para discutir o conflito entre os dois países. A cimeira conjunta está a ser promovida por países da África Oriental e Austral para a resolução do conflito armado no leste da República do Congo. Todo o compacto internacional com a narração de Patrícia Salvador. O presidente da África do Sul manifestou a sua preocupação a Elon Musk sobre a desinformação depois do presidente norte-americano Donald Trump ter afirmado que o governo estava a confiscar terras. Após a acusação de Trump nas redes sociais no domingo, Musk usou a sua plataforma X para acusar a administração de Ramaphosa de ter leis de propriedade abertamente racistas. Cyril Ramaphosa rejeitou as alegações de Trump, dizendo que a lei de expropriação não é um instrumento de confiscação, mas um processo legal, constitucional e obrigatório que garante o acesso público à terra de forma justa e equitativa. A lei estipula que o governo pode, em determinadas circunstâncias, oferecer indemnização nula por bens que decida apreender e, em nome do interesse público, no entanto, não permite apreensões arbitrárias e estabelece que devem ser feitas tentativas para chegar a um acordo de indemnização com o proprietário. Venâncio Mondlane acusa Podemos de vender a luta do povo e separa-se do partido. A relação entre o antigo candidato presidencial moçambicano Venâncio Mondlane e o Partido do Povo Otimista para o Desenvolvimento de Moçambique chegou ao fim com a equipa de Mondlane a acusar o partido de vender a luta do povo. Num comunicado de imprensa publicado na página do antigo candidato presidencial no Facebook, no dia 4 de fevereiro, o gabinete do presidente eleito pelo povo anuncia o fim do acordo coligatório com o partido Podemos, assinado a 21 de agosto de 2024. As forças rebeldes do M23 e do Ruanda lançaram na quarta-feira, 5 de fevereiro, uma nova ofensiva no leste da República Democrática do Congo e tomaram uma cidade mineira na província de Kivu do Sul, enquanto retomam o seu avanço em direção à capital regional Bukavu. Este avanço surge dias antes de uma cimeira que reúne neste sábado, 8 de fevereiro, na Tanzânia, os presidentes da RDC e do Ruanda. O porta-voz do governo de Kinshasa, Patrick Muyaya, disse que a ação é a prova que o cessar-fogo unilateral declarado foi, como sempre, uma manobra. Pelo menos 900 pessoas foram mortas nos confrontos de Goma e 2.880 ficaram feridas, segundo o organismo humanitário da ONU. É com esta matéria internacional que nós concluímos mais uma edição do seu ponto informativo, com a promessa de voltarmos na próxima edição. Agradecemos pelo carinho da sua audiência. Lembre-se, só quem tem disciplina conhece o progresso. Saudações.